É hora do show! Senta que lá vem a história. Quando me disseram que eu tinha isso, eu procurei tudo. Eu queria saber, e sempre chega alguém que te conta, e tem uma tia, e tem uma prima, e tem não sei o quê. Cláudia sentiu os primeiros sintomas da doença durante a gravação de uma cena. Ela estava com dificuldade para decorar o texto, coisa que nunca acontecia. Comecei a gravar e eu falava, peraí, só um minuto. Aí a direção me chamou, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, eu, na verdade, tenho que pegar o texto. Claudinha, você nunca foi disso. Fiz ok, aí eu vi que aí estava com problema mesmo, que eu não conseguia lembrar do que eu tinha lido. Doutor, qual que é o sintoma básico desse tipo de doença, a chamada esclerose múltipla? Bom, são muitos os sintomas, né? Mas, normalmente, a pessoa começa com alteração cognitiva, um esquecimento mais acentuado do que o normal, ou ela começa, assim, com alguma incoordenação motora, por exemplo, ela vai escrever, a caneta corre da mão dela, né? Ou começa a ter uma alteração de marcha, mas isso pode acontecer em várias patologias. Na esclerose múltipla é quando isso começa a se repetir várias vezes, senão todo mundo vai achar que está com esclerose múltipla, né? Mas quando isso começa a ficar recorrente, principalmente a alteração cognitiva, aí procurar um clínico e, através de alguns exames, através de algumas coisas, a gente vai encaminhando o diagnóstico para isso. IM, abreviação para esclerose múltipla, é uma doença crônica no cérebro e na medula espinhal. Quando você sofre de IM, a bainha mielina está cronicamente inflamada. A bainha mielina é a cobertura de proteção que está ao redor das suas células nervosas. A inflamação crônica dessa cobertura faz com que, gradualmente, ela desapareça completamente. Por causa disso, seus nervos estão cobertos com tecido conectivo. Isso bloqueia o funcionamento dos seus nervos, causando uma perda das funções do corpo e a sua incapacitação. A causa desta inflamação crônica ainda não é conhecida. Os sintomas da EM são problemas de visão, alfinetadas e formigamento, uma sensação dormente nos braços e pernas, dor ou sensação de queimadura nos braços e pernas, incontinência, fraqueza nos músculos e rigidez muscular. Algumas queixas podem ocorrer em episódios curtos, de poucos segundos ou de vários dias. Tais queixas são dor facial, espasmos musculares, começar a rir ou chorar sem controle, visão dupla, dificuldade na fala, queda, formigamento. Geralmente, a doença ocorre em duas fases. Na primeira fase, você pode sentir sintomas diferentes e, na maioria das vezes, seguidos de uma recuperação. Na primeira fase, você pode sofrer de incontinência urinária, rigidez e fraqueza muscular, mas geralmente você terá esses sintomas numa fase mais avançada. Na segunda fase, os mesmos sintomas podem ocorrer, mas as reincidências são mais fortes e o seu corpo não se restabelece mais. Podem ocorrer sintomas de paralisia e você pode ter problemas urinários e intestinais. Você também pode experimentar problemas sexuais, porque você está cansado ou porque partes do seu corpo se tornaram mais sensíveis ou insensíveis. Você também tem um risco alto de contrair infecções como pneumonia, porque muitas pessoas com EM acabam confinadas na cama numa fase mais adiantada. Quando você tem EM, você pode se beneficiar de medicamentos que reduzem as inflamações e outras dores, como problemas urinários, espasmos e sensitividades, dores, cansaço e fraqueza. A EM tem pouca influência no seu tempo de vida, mas influencia a qualidade de vida
por causa da diminuição das funções. Um especialista em reabilitação, um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional podem ajudá-lo a continuar móvel o quanto for possível. Esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, cujo alvo é o revestimento do nervo e é o responsável pela condução elétrica. Ela compromete indivíduos que apresentam uma susceptibilidade genética em adquirir a doença. E dependendo das condições ambientais, principalmente o estresse, eventualmente de alguns alimentos e outras teorias que não estão bem estabelecidas, o indivíduo desenvolve a doença. O diagnóstico de esclerose múltipla, às vezes, é trabalhoso. São muito comuns a presença de uma neurite óptica. Você pode ter áreas no corpo onde você perde a sensibilidade. Você pode ter uma incoordenação motora, mas, mais uma vez, eu chamo a atenção que esses sintomas são comuns a outras doenças neurológicas. Você parte do pressuposto da queixa, o indivíduo ser jovem, ser branco, ser do sexo feminino, não ter antecedentes médicos outros, não ter outras doenças que podiam provocar lesões semelhantes a essa. Quer dizer, é um conjunto de fatores que vão excluindo as outras possibilidades. Na fase aguda, que o paciente apresenta a primeira manifestação, a gente se utiliza do método de pulsoterapia, que é o uso de corticoides por via venosa de 3 a 5 dias. Passada esta fase, nós caminhamos para a fase de evitar que o indivíduo apresente outros surtos de progressão da doença. Aí nós utilizamos os imunomoduladores e outras drogas que são disponíveis no Sistema Único de Saúde. São medicamentos de alto custo e o paciente tem acesso irrestrito a elas. Vários estudos já demonstraram que ela é mais frequente em mulheres, geralmente em população jovem, de 20 a 40, 50 anos. Uhum. Então é uma doença muito impactante, porque ela pega exatamente a pessoa no auge de sua vida, sua vida social, sua vida familiar, sua vida de trabalho, sua carreira. Tá? E estudos epidemiológicos também mostraram que é uma doença que acontece mais em países do hemisfério norte, em países frios, em países com menor incidência de luz solar. Tá. Não é só esse o fator de risco ou fatores de risco responsáveis e associados à doença. Existem outros fatores, mas isso são características epidemiológicas, qual a população que é mais afetada. E me chamou a atenção que lá estava escrito que essa ligação aí com os lugares mais frios e tal, tem relação com uma baixa da vitamina D nesses indivíduos aí que apresentam o problema. Então, um dos fatores hoje a gente pode ter essa relação de uma vitamina D baixa. Isso é muito complexo, Carol, você definir exatamente como isso. Se fosse só isso, a gente não veria esclerose múltipla no trópico, no Nordeste. No Nordeste do país existe esclerose múltipla, na África existe, no sul da Itália existe. É uma região com alta incidência de luz solar. Então, não é só esse fator, mas esse está envolvido. Também. Existem fatores genéticos ainda não muito bem esclarecidos, existem fatores raciais também não muito bem esclarecidos. Por que é que dá mais em branco, não dá muito em asiático, não dá muito em negro? Então, é uma doença realmente complexa. A gente ainda não entende muito bem o que é que acontece. Como é que começa tudo? A que sinais de alarme, então, devemos estar atentos? Então, quais são os possíveis sintomas aí ligados à esclerose múltipla? É importante saber que a esclerose múltipla é diferente, por exemplo, do AVC. O AVC é um sintoma súbito, de um minuto para o outro a pessoa percebe o sintoma. Geralmente na esclerose múltipla, o sintoma vai surgindo e vai aumentando ao longo dos dias. Tá? E geralmente é um sintoma esquisito, por exemplo, num lado do corpo, uma dormência que não melhora, uma alteração da visão que não melhora, a visão fica embaçada. É muito frequente a esclerose múltipla ser confundida com quadros de labirintite, quadros de conjuntivite, a
a minha visão está borrada. E passa e não faz o diagnóstico. Tá? É saber que acontece em jovem, então é muito raro em criança, pode acontecer, mas não acontece. E é muito raro, raríssimo, não existe, em idosos acima de 60, 70 anos, você não vai ver esclerose múltipla. Você vai ver naquela faixa jovem, tá? E os sintomas são bem variáveis, então você pode ter dormência, formigamento, tontura, quadro de desequilíbrio, a fala ficar embolada, a fala ficar anasalada. E como é que é feito o diagnóstico? É um diagnóstico complexo. Muitas vezes você demora meses para fazer o diagnóstico, se você não tiver a suspeição clínica, tá? Mas normalmente o que se orienta é que se você sabe, conhece o seu corpo, você está vendo que você está com uma dormência no braço, você dormiu, acordou com o braço adormecido e isso não passou ao longo dos dias, você tem que procurar algum especialista. Procurar exames de sangue, exames laboratoriais. É um conjunto de exames. Exames de sangue, exames de imagem. Muitas vezes os pacientes precisam fazer aquele exame de coleta do líquor na espinha, semelhante a RAC. Para mandar para análise. Para fazer análise. Agora, é interessante quando a gente fala de doença autoimune que a pessoa nasce ali com essa genética. E aí ela se manifesta em qualquer momento da vida. É mais ou menos isso com a esclerose múltipla também. Não se sabe muito bem quais são os genes envolvidos. Existe muita pesquisa a esse respeito. Existe uma carga genética, mas se sabe atualmente, entre nas causas da esclerose múltipla, que é uma coisa multifatorial. São várias coisas. Tem a coisa da raça, tem a coisa da luz solar, alguma coisa envolvida, tem a coisa genética. É um conjunto. E a autoimunidade. Que é do mesmo jeito que a gente tem doença autoimune da tireoide, doença autoimune do lúpus, né? Psoríase, que é um tipo de doença autoimune da pele, a gente pode ter a doença autoimune neurológica. Tá aí, gente. Vou colocar a próxima perguntinha aqui para vocês, então, na tela, vamos ver. Os sintomas tendem a agravar-se? Essa pergunta é interessante porque você comentou que eles podem ser bem diferentes de uma pessoa para outra, mas se ela não procurar ajuda, aquilo fica estacionado de uma mesma forma ou de fato é aquele lance da bomba relógio mesmo? A cada dia um sintoma novo ou aquele com mais intensidade? A esclerose múltipla, a forma mais comum, que é aquela forma dos surtos, ela costuma vir com sintoma, o sintoma fica forte, depois esse sintoma vai amenizando e muitas vezes ele some. Então, essa evolução de crises em surtos é a mais comum. É óbvio que se a pessoa não procurar o médico, não fizer um tratamento, esses sintomas tendem a agravar-se. É o que acontecia 20, 30 anos atrás, quando não existia tratamento, não sabia muito da doença. Então, há 20, 30, 40 anos atrás, as pessoas com esclerose múltipla, elas acabavam ao longo dos anos em cadeira de roda. Isso é evolução sem tratamento. Hoje, a gente não vê muito isso porque as pessoas conhecem, têm muita informação, então elas logo procuram o médico e elas fazem o tratamento. E se fizer o tratamento correto e tiver um bom controle da doença, normalmente esses sintomas, eles vêm e vão. Olha só. Porque o surto da esclerose é assim, você tem o surto, você não consegue falar direito, você se torce toda, né? Você, não sei na coluna o que vem, torce, mas dali a pouco passa. E você fica consciente nesse... Mais ou menos. Eu meio que desmaio e aí estava comigo a minha empresária, minha outra amiga, e aí me socorreram, me levaram lá no hospital, tudo certo. 17 dias depois da internação, a comediante postou um vídeo numa rede social. Gente, eu quero agradecer a todas as mensagens e orações e pedidos que fizeram para mim. Muito obrigada. Eu tive um surto, já tô boa, recuperada, tô de alta. Tô indo embora para casa, tá? Obrigada. Mas aquela conta saiu cara. Gastei por baixo uns 30 mil. 30 mil? 30 mil. I have multiple sclerosis. When we first met Greg, his shaking was so severe, he informed us that he would need a few puffs of marijuana in order to participate in the interview. The difference was night and day. What do you say to those
that say marijuana needs to be tested and regulated and have the high taken out for pharmaceutical companies to consider it a valuable medicine. Huh. That's a pretty, and I only mean this as a measurement, as to how much it is actually a pathetic thing to say. I mean, just look at me. Is it not blatantly obvious that I have just enjoyed however many tokes? I look happy. Greg has been using marijuana for years and stated to us that he's never experienced any negative effects. I'm never, I need my marijuana. That's stupid. It takes away my discomfort, let's call it. It does enhance my very being. Where do you think you'd be if you didn't get to smoke it, like even with your pain? I would have found a way. É mesmo? É mesmo, e você sabe que é. É uma doença crônica, ela é incurável, mas ela é controlável. Hoje em dia, com as medicações que nós temos, né? Interferon, tem várias medicações, você controla muito bem, a pessoa vive muito bem, porque normalmente isso acontece desde paciente jovem. Nós temos vários pacientes sendo cuidados, que continuam trabalhando, continuam com suas atividades, né? O que vai acontecer, em tese, é que com o caminhar do tempo, mas depois de muito tempo, ele poderá ter algumas limitações, né? Que hoje em dia, com a fisioterapia, com os recursos de dieta, ele vai viver bem. Existe alguma maneira de se prevenir a doença? Não, porque ela é de característica genética, né? Existem alguns trabalhos que falam que o estresse muito violento pode acarretar, temperatura muito alta, quem trabalha em caldeira com temperatura muito alta, isso poderia predispor ao aparecimento da patologia. E nós estamos na fase agora de descoberta de novos vírus, né? Para alguns autores isso seria até infeccioso, mas ainda está em estudo, não dá para dizer isso ainda não. Quer dizer, de maneira geral, se a pessoa descobrir logo no início, ela pode ter uma qualidade de vida melhor, seria isso? Isso mesmo, por causa dos recursos fisioterápicos, as medicações hoje em dia elas estão bem atuantes, tem banco de dados, tem muito trabalho que mostra tudo isso, né, Euclides? Dá para conviver, não precisa morrer por causa de um diagnóstico desse. Qualquer dúvida, então, é melhor conversar com o médico, né? Conversar com o médico, o médico clínico, você não precisa ir diretamente no neurologista. Vai no médico clínico que sabe visualizar tudo isso e já vai conduzindo o caso. Ah, vamos nessa!